Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Então, aqui mesmo na Austrália, um islamista decide seguir totalmente o islamismo e mata 14 pessoas por ódio ao povo judeu. O nosso governo, em resposta, decide tirar as armas dos australianos que seguem a lei. Esperamos que centenas de milhares de armas de fogo sejam recolhidas e destruídas por meio deste esquema, de acordo com a abordagem adotada em 1996. O governo está propondo que os estados e territórios sejam responsáveis pela coleta, processamento e pagamento aos indivíduos pelas armas entregues. A Polícia Federal Australiana será então responsável pela destruição dessas armas de fogo. A Austrália possui 4 milhões de armas de fogo e registra de 2 a 3 mortes anuais relacionadas a elas. Mas a solução que o governo australiano encontrou foi retirar todas as armas. Então eu conheço muitos caçadores e fazendeiros que sempre foram pessoas que seguem a lei e precisam de armas, eles estão muito irritados. A outra solução que o governo australiano apresentou é que a extrema-direita é um problema crescente na Austrália. Então precisamos começar a restringir a fala das pessoas. Vivemos em um mundo mais perigoso. Em 2025, a ameaça do antissemitismo, como vimos, é muito real. Ameaças de outros acontecimentos, como o crescimento da extrema-direita, que também foi identificado, é claro, por Mike Burgess, também representam uma ameaça. Na verdade, deixe-me começar este vídeo mostrando para vocês o vídeo de Chris Minns, que é o Premier de Nova Gales do Sul. Bondi Beach fica em Nova Gales do Sul. Vamos ver o que ele tem a dizer. Houve alguns que têm agitado no parlamento para anular as leis, para removê-las dos livros de estatutos. Pense na mensagem tóxica que isso enviaria à comunidade de Nova Gales do Sul. E eu acho que os defensores dessas mudanças precisam explicar o que eles querem, que as pessoas tenham o direito de dizer que tipo de abuso racista eles querem ver ou permitir legalmente nas ruas de Sydney. Reconheço, e já disse, que nossas leis de liberdade de expressão não são como as dos Estados Unidos. E o motivo para isso é que queremos manter uma comunidade multicultural unida e permitir que as pessoas vivam em paz, livres do tipo de difamação e ódio que vemos ao redor do mundo. Os Estados Unidos não são um país multicultural? As pessoas não convivem bem nos Estados Unidos? Eles têm armas? Sei dos tiroteios em escolas. Questão diferente. E as mortes por armas são causadas por gangues. Então, como pessoas comuns têm armas e convivem bem? O multiculturalismo nos Estados Unidos da América existe há mais tempo que na Austrália. A Austrália manteve a política de Austrália branca até os anos 50 ou 60, creio eu. Se eles conseguem fazer isso, por que nós não podemos fazer agora? Claro, praticar abuso racista é algo abominável. Sempre teremos normas sociais e a maioria das pessoas não ultrapassa essas normas. Mas ao restringir a fala para combater o discurso de ódio, até onde isso pode chegar? Vou poder criticar o Islã, vou poder apontar as maçãs podres da comunidade muçulmana, ou vou receber uma batida na minha porta, como esse policial federal australiano está dizendo. Na verdade, as equipes de investigações de segurança nacional são uma força-tarefa de combate ao ódio que foca em crimes de alto dano, alto impacto, violência motivada politicamente, violência comunitária e crimes de ódio que não chegam ao nível de investigações por terrorismo, mas sabemos que causam medo e divisão. Então você pode estar dizendo algo que não vai atingir o nível de terrorismo meio parecido com o que os islamistas dizem, que precisamos de jihad, precisamos conquistar essa vitória civilizacional, blá, blá, blá. Isso atinge o limite? Meus irmãos e irmãs no Islã, a vitória está próxima. E, inshallah, porque amamos Alá e seu profeta, estamos no caminho da vitória. Estamos no caminho dessa luta civilizacional, onde veremos o Islã dominar, quando veremos o Islã trazer justiça para cada canto. E quanto a este, isso atende ao critério? Isso foi em 9 de outubro de 2022, logo após o Hamas ter matado 1.200 israelenses. É um dia de coragem. O dia da vitória está no nome de Alá. O que você estava esperando? Este é um dia que estávamos esperando matar o maior número possível de israelenses e nós conseguimos. É isso que ele diz, está feliz, olha como está animado. É isso?
sobre o que ela fala? Está dentro ou logo abaixo do limite sobre os quais não podíamos agir até agora? Mas agora, com essas novas leis, não está chamando diretamente para o terror? Se é isso que querem dizer, tudo bem, por isso estou um pouco confuso. Não tenho certeza se devo condenar totalmente essas medidas, não tenho certeza disso. Porque se essas novas leis vão lidar com essas pessoas, então eu fico satisfeito com isso. Talvez então a gente não precise de liberdade de expressão ao estilo americano. Ok, eu estou de acordo com isso, então eu não sei. Talvez possam me avisar nos comentários, ainda não condeno totalmente este governo nessas medidas. Acho que armas não são o problema, e sim a ideologia islâmica. O Islã é o problema. A gente tem implorado, pessoal, ao nosso governo australiano há anos para fazer algo sobre essas pessoas. Eles estão dizendo as coisas abertamente, mas estão só abaixo do limite. Eles não estão literalmente dizendo, ok, vá lá e faça isso, mas eles mostram apoio para aquelas pessoas que fazem. Isso é um pouco mais complicado. Então, que leis eles vão usar para prender essas pessoas ou cancelar a cidadania delas, por exemplo? Talvez seja por isso que essas leis surgiram, não sei. Elas podem ser usadas contra pessoas como eu, que, olha, você está espalhando ódio contra a comunidade muçulmana? Eu não sei disso. Nesse caso, claro, eu não vou ficar feliz, então eu não sei. Vamos ouvir o resto do discurso dela. Essa parte me deixou um pouco preocupado. Tudo isso é sobre parar o ódio e a divisão antes e bem antes que isso leve à violência. Até agora, essa equipe de elite já indiciou 14 pessoas em 13 investigações e dessas, 4 pessoas em 4 operações foram acusadas de crimes relacionados ao antissemitismo. De 14, 4 eram sobre antissemitismo. Gostaria de saber quais eram as outras 10. Estou supondo que seriam aqueles neonazistas ou da extrema-direita. Ok, porque ainda não bateram na minha porta, mas estou esperando, ok? As equipes conduziram uma operação nacional de uma semana sobre distribuição e exibição de símbolos proibidos e fizeram as acusações. Uma passageira que só nesta semana supostamente ameaçou com violência um membro da comunidade judaica em um voo de Bali para Sydney. O anúncio de hoje para aumentar o número dos nossos agentes de combate ao ódio, assim como as mudanças planejadas para reduzir o limite para discurso de ódio, vão facilitar para que a Polícia Federal Australiana haja mais rapidamente. Isso pode ser a diferença entre apenas batermos na porta para alertar uma pessoa e essa pessoa acabar sendo algemada. Há diferença em vários graus. Pode haver uma batida na porta que eu estou esperando, não sei, talvez eles não batam, não sei. Eu não acho que eu já tenha incitado violência. Eu sou meio imprevisível no Twitter, mas mesmo lá, nunca cruzei esse limite da violência. E eu diria a mesma coisa para vocês também. Não sejam imprudentes. Se entrarem em uma discussão acalorada, não incitem nem ameacem com violência. Eles vão nos vigiar e perseguir. Isso está virando um estado policial. Talvez eles precisem se tornar um estado policial por um tempo para controlar os muçulmanos que se comportam mal. Como você fará isso? Não podem só tirar muçulmanos de casa e mandá-los para o Afeganistão. Isso não é possível. Eles precisam de um motivo, então criam novas leis. Como eu disse, só o tempo vai dizer se essas leis são totalmente draconianas ou se são um mal necessário por enquanto. Então eu não sei disso. Ok, eu não sei disso, não me julgue, mas eu não vou atacar esse governo ainda. Apesar de eu realmente achar que António Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália, apareceu um vídeo recentemente em que em sua juventude ele estava sentado com Yassir Arafat. Bem, hoje à noite, dando continuidade à nossa exposição sobre o passado de António Albanese como ativista pró-Palestina, posso revelar que Albanese se encontrou com o falecido presidente palestino Yasser Arafat 2 anos antes dele. Albanese protestou contra Israel durante a Segunda Intifada, que foi a violenta revolta palestina que incluiu ataques terroristas. Nosso atual primeiro-ministro participou de um protesto em Sydney, onde bandeiras de Israel e dos Estados Unidos foram queimadas. Aqui está uma fotografia que registrou esse momento. Você pode ver Albanese sentado no canto esquerdo da tela, Albanese. E o grupo também foi a um jantar em Gaza, que, me disseram, contou com a presença de cerca de 60 oficiais ou homens da Organização para a Libertação da Palestina. Albanese era uma ativista pela causa palestina durante a Segunda Intifada.
De acordo com o site de notícias de esquerda Crikey, Albanese participou de protestos pró-Palestina contra Israel, onde bandeiras americanas e israelenses foram queimadas. A resposta de Israel tem sido enfrentar crianças que jogam pedras com helicópteros de combate, tanques e mísseis. Conseguimos essa imagem primeiro aqui no programa, mas o Crikey colocou isso durante a segunda intifada e, como você viu, era Albanese gritando no megafone durante o protesto. Naquela época, durante a segunda intifada, israelenses estavam sendo mortos em atentados suicidas. Essa é a razão pela qual ele decidiu recompensar o Hamas com um Estado próprio. Ele é um grande fã da causa palestina. Tenho o prazer de estar aqui com o ministro Wong para anunciar que, a partir de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025, a comunidade da Austrália reconhece o Estado da Palestina. Ficamos chocados ao ouvir muçulmanos na Ópera de Sydney gritando gás nos judeus. E então, só este ano, no aniversário de 7 de outubro, eles estavam dizendo: onde estão os judeus? Onde estão os judeus? Nenhuma ação foi tomada, agora dizem que nós tomaremos uma atitude contra eles. Na verdade, eles realmente hoje baniram o Hizb ut-Tahrir. Eu venho pedindo para que essa organização seja banida há muito tempo. Mas eles também estão reprimindo os neonazistas. E, finalmente, na listagem de organizações de ódio proibidas. Já falei antes sobre o meu nojo há muito tempo por organizações como Hizb ut-Tahrir e a Rede Nacionalista Socialista, também conhecida como os neonazistas. A NCN está cheia de neonazistas realmente malucos e insanos. Eles assumem ser neonazistas, então eu não gosto deles. Essas organizações, por muito tempo, conseguiram levar o ódio até o limite sem usar as palavras violência e escapar. Ao incluir novos nomes em listas de terroristas, criaremos uma nova categoria para organizações que não são terroristas, mas ainda podem ser prescritas como tais. Estou pedindo ao meu departamento, enquanto a redação é feita, para verificar isso em relação ao comportamento anterior de Hizb ut-Tahrir e da Rede Nacional Socialista. O comportamento deles precisa ser inaceitável, o comportamento deles precisa ser ilegal, o comportamento deles precisa ser suficiente para que possamos prescrever a organização e proibir suas atividades na Austrália. Não tenho nenhuma simpatia por nenhuma dessas organizações. Ok, eu entendo a implicação de que vocês diriam: ei, Harry, é só uma questão de tempo. Hoje eles vão atrás deles, amanhã vão atrás de você. Olha, eu entendo perfeitamente essa lógica, mas também entendo que, se quisermos acabar com os islamistas, eu estou nesse processo. Não me importo com esses neonazistas. Se sumirem, não ligo. Uma coisa que eu sei com certeza é que eles não são a solução para conter o avanço do islamismo. E eu sei que a grande maioria do público australiano não é neonazista, não é. Mas eu também entendo que quando você começa a banir organizações nativas, de alguma forma elas acabam recebendo mais apoio. Não sei qual será o resultado. Por isso, alguns dizem para deixar essas pessoas em paz, senão acabam virando mártires. Entendo essa implicação também. Vi o tweet da Laura Luma, que é incrivelmente estúpido. Ela disse que não é preciso limitar a liberdade de expressão, basta expulsar os muçulmanos. Como você pode fazer isso? Você não vai bater de porta em porta e perguntar: você é muçulmano? Ok, pode ir embora, você não pode fazer isso. Você precisa de algum tipo de estrutura. E qual pode ser essa estrutura? Como Tony Burke afirmou, eles evitam a palavra violência por saberem que é o limite, então agem dentro e ao redor desse parâmetro. Eles atuam à margem disso, mas sabemos o que querem. Uthman Bada, porta-voz do Hizb ut-Tahrir, já declarou isso publicamente. Debati com ele em 2018, ele disse... Mais ou menos, estou parafraseando, queremos usar a liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão, basicamente porque ele estava dizendo que queremos usar a liberdade de expressão para estabelecer a Sharia na Austrália. Junta-se a mim agora para discutir questões do fim de semana Uthman Badar, porta-voz australiano dele. Mas para ouvir, muito obrigada pelo seu tempo. Você denuncia a democracia, você quer que a lei islâmica fundamentalista se espalhe pelo mundo. Sua organização adota ao menos uma posição ambígua sobre a resistência violenta. Por que os australianos não deveriam te olhar com medo e desconfiança? O argumento é que você tem direito a um debate robusto justamente por causa da democracia que você denuncia. Qual o problema de termos opiniões diferentes, Tracy?
Bem, porque isso é um pilar central da democracia. Nós temos opiniões diferentes. Porque isso é um pilar central da democracia. E você o denuncia. Você não vê uma hipocrisia aí? Então eu quero entender direito. Então, a democracia diz que você não pode ter uma opinião diferente sobre a democracia. Isso seria bastante irônico, Tracy. Você critica a democracia enquanto usa as liberdades que ela oferece? Não percebe isso? Não faria o mesmo? A hipocrisia está em quem diz que você tem todas essas liberdades. Mas assim que você apresenta uma opinião diferente, eles querem que você volte ou te demonizam e fazem todo esse alarmismo. Certo, muito obrigada pelo seu tempo. Você certamente teve a oportunidade de expressar suas opiniões. Esses caras não têm a menor chance, mas dizer isso com tanta seriedade, só um fanático pode acreditar com tanta convicção. Então, eu acho que precisamos de uma estrutura, acho que precisamos ser pacientes. Eu estou na linha de frente, como eu disse. Eu também acho que talvez, se eles forem usar essas leis para acabar com conversas legítimas. Então eu também vou receber uma batida na minha porta e estou totalmente preparado para isso. No entanto, vou precisar do seu apoio caso a gente siga por esse caminho. Porque se eles vierem bater na minha porta, isso significa que eles não estão interessados em conter a violência. Eles estão interessados em silenciar conversas genuínas. O que, obviamente, é um ataque a uma democracia liberal ocidental livre, como a Austrália, e nós não podemos permitir isso. Como disse, só o tempo dirá. Até a próxima.